Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Semanal. Esse vídeo é para os signos dos elementos de terra e ar. Água e fogo tá no outro vídeo, ok? É uma tiragem coletiva, então pega aquilo que ressoar com você. É uma tiragem para a semana. Os vídeos mensais já estão todos aqui no canal, então se você não viu o seu, corre lá. E você pode ver o seu signo clicando aqui na descrição desse vídeo. Também quero dizer que a minha agenda está aberta. São poucas vagas, eu abro uma vez por ano a agenda. E eu abri do dia 1º ao dia 15 de outubro para tarô, mesa radiônica e também mapa astral. Como já tinha uma fila de espera, eu não sei se quando vocês verem esse vídeo vai ter vaga ainda, mas aqui na descrição tem o WhatsApp, se você quiser entrar para a fila de espera também, tá? Se não tiver vaga. Sentiu que, né, quer fazer uma consulta comigo, é o momento. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para os signos. Gratidão. Então, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, compartilha esse vídeo, que ajuda bastante o canal, ok? Então, vamos lá para Touro, por favor, a energia para a semana, energia da semana para Touro. Essa carta, ela tá falando que alguma coisa que parece difícil, que não vai dar certo, vai dar certo. Essa carta, ela fala de você continuar se esforçando, mesmo que pareça que a coisa tá tensa, que não tá, não vai dar resultado, etc. Porque aqui tá falando que vai dar certo, tá? Vamos ver no cigano o que que tem para você. Também tem uma coisa de você acender a sua própria chama, sabe? Uma semana que você precise cuidar para você não ficar de fogo baixo, meio parada, meio cansada ou cansado, tá? Que vai te fazer bem, né? Então, tipo, também é uma coisa assim, eu quero começar a praticar um esporte. Essa semana é uma semana favorável para você começar a fazer isso, tá? Por favor, para touro. Vamos lá, touro. Traz os trevos trazendo alguma coisa boa, inesperada, alguma sorte, alguma sincronicidade, alguma notícia positiva. Por favor, para touro. Olha, reforçando, touro. Ai, meu ascendente é touro, tô gostando. Olha só, estrela com trevo. Ai, alguma coisa assim, um sorteio, um dinheiro inesperado, uma proposta inesperada, alguma coisa que surja na sua vida que sirva de trampolim para algo melhor, tá? São boas notícias. O que mais, por favor, para touro? Então, não deixa a sua energia cair, se mantenha ativa, tá? Ó, tá aqui só falando que é alguma coisa que chega até você, pode ser um convite, uma mensagem, uma proposta, tá? Que é uma coisa inesperada, de boa sorte e que faz a sua estrela brilhar. O que é isso? Pode abrir espaço para você realizar um sonho, pode abrir espaço para você mudar de carreira, pode abrir espaço para você conquistar alguma coisa. Pode ser resultado de um sorteio, pode ser uma boa notícia é, com relação à justiça, tá? É uma semana que alguma coisa boa chega até a sua vida. Como isso vai chegar? Inesperadamente, sabe assim, da onde menos espera, aí é que vem? É isso, tá, Touro? Depois vem me contar o que é. Vamos lá, então, para a Virgem. Por favor, para a Virgem, para a semana, próxima semana para a Virgem.
que está trazendo para a Virgem para a próxima semana? Bom, Virgem, aqui está falando para você tomar cuidado com a sua impulsividade na próxima semana, para você administrar a sua energia, para você ficar sabendo exatamente de todos os fatores antes de tomar uma energia, uma atitude por impulso, tá? Aqui tende a você se deixar levar. E quando pede para você cuidar disso, é para você não se arrepender. Então, assim, não se deixe levar em primeiro momento por nada. Analise a situação, veja se essa é a melhor forma de se colocar. Não vá se estressar, sair discutindo com as pessoas, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui no cigano para a Virgem. Por favor, para a Virgem, essa próxima semana, o que traz aqui para a Virgem? Deixa eu ver, Virgem. Pedindo carta para a Virgem, por favor. Pedindo carta para a Virgem. A estrela Virgem, olha isso. Muito bom. E o buquê. Bom, Virgem, para alguém, tá? Isso não é para todo mundo. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que foi escrever um comentário para mim dizendo: Você não fala que não é para todo mundo. Eu falei: Ué, eu falo isso há anos. Sabe assim? Claro que não é para todo mundo, mas assim, para alguém, é muito possível que você sinta realmente uma grande tentação de ter uma relação extraconjugal, tá? Ou isso pode estar espelhado em alguém que você se relaciona, sentir essa tentação. Como tá falando para você administrar suas energias e cuidado com o impulso, estrela com buquê, traição, é amante, tem essa energia, tá? Então, cuidado com isso. Se você tiver esse impulso, o conselho é que você não se deixe levar por impulso. Por que moralismo? Não, porque provavelmente vai dar ruim, tá? Senão não teria pedido para você controlar os seus impulsos, ok, Virgem? É claro que isso não é para todo mundo, tá? Para algumas pessoas, a estrela está trazendo boa sorte e o buquê é algum tipo de presente, tá? O que mais, por favor, para a Virgem, para a próxima semana? A montanha, ela fala de dificuldades, ela fala de problemas inesperados, ela fala de atrasos, tá? Então, se você tiver essa semana esperando o resultado de alguma coisa, tal, cuidado para não ser impulsiva ou impulsivo, ir lá cobrar, tomar uma atitude, não conseguir lidar com a frustração de ter que esperar os atrasos acontecerem, ok? Então, para algumas pessoas tem atrasos, não é? Finalizações mais atrás. Então, você está esperando, por exemplo, o resultado de um concurso, o resultado de uma, sei lá, de uma seleção, de uma entrevista, e aí, de repente, vai atrasar isso. Não, não coloque os pés pelas mãos, tá? Às vezes você está esperando, sei lá, receber alguma coisa que alguém está te devendo e a pessoa vai atrasar e aí você fica louca e sai brigando e aí acaba que isso acaba atrasando mais, que a pessoa ainda fica com raiva. Entende? Eu não sei o que é que o que que vai atrasar na sua vida, mas aqui aconselho é que você lide bem com essa frustração. É um atraso, não é uma perda, não é um término, não é uma finalização. Ok, Virgem? Então agora vamos lá para Capricórnio. Por favor, a energia da semana para Capricórnio. Capricórnio, por favor, qual é a energia da semana para Capricórnio? Aqui, Capricórnio, está falando para você abrir mão das coisas, soltar as coisas que já aconteceram, parar de se apegar às situações,
tá? É uma semana que provavelmente você vai ter que lidar com abrir mão de coisas, tá? Mas são coisas que já aconteceram, que estão no passado. Normalmente a gente está falando sobre ressentimentos, mágoas, esperanças que te prendem, mas que não dão resultado. Por exemplo, a esperança de uma reconciliação, de repente, tá? Que tá te prendendo e que você vai ter que abrir mão disso, parar de ficar olhando para o passado e tentar resolver algo que já não tem mais o que ser feito. Vamos ver como isso se manifesta essa semana com o cigano, tá? Para ver se a gente consegue saber melhor do que se trata isso. Mas é uma semana para você trabalhar desbloqueando o que está te bloqueando, alguma coisa que já aconteceu e que você não consegue olhar para frente, tá? O que mais, por favor, para Capricórnio, para essa semana, Capricórnio, para a próxima semana, previsão da semana, acontecimentos da semana, pedindo carta, por favor, para Capricórnio. O cão, por favor. Bom, Capricórnio, a gente tá com um eclipse, né? Dois eclipses, na verdade, e eles estão mexendo muito com as questões emocionais, relacionamentos e etc. Aqui, o que está vindo à tona para alguns de vocês, óbvio que não ressoa para todo mundo, é a descoberta de uma traição, de uma pessoa que você nunca imaginava que te trairia, tá? Por que que eu tô falando que ela é descoberta? Porque sai o sol ilumina. Ilumina o quê? A serpente. A serpente relacionada ao quê? Ao cão. Então, assim, isso pode ser o quê? Algo que você, uma traição que você não esquece. E essa traição ela pode ser nos relacionamentos, mas ela pode ser uma traição de um amigo, uma traição de um ideal, uma traição de uma pessoa que você não esperava, que de repente é um colega de trabalho e você fala, nossa, mas por que que essa pessoa fez isso, tá? Então aqui tá pedindo que você se liberte disso, que você é, desbloqueie essa energia da sua vida, para de remoer isso. Se isso acontecer essa semana, tá? É um conselho para você também, como dizer, não se abrir tanto com as outras pessoas, se proteger. Se você sabe de alguma coisa, não fala, sabe? Assim, fica mais distante de pessoas que podem, por exemplo, te trair, tá? Se isso aqui já aconteceu, é para você olhar para frente mesmo, lidar com isso. E se isso aqui tá para acontecer, porque cada pessoa tem um tempo e etc., também fala para você não se amarrar a isso. Beleza, meu amigo foi sacana comigo e tal. Tudo bem, eu tô sofrendo, eu tô isso, aquilo, eu não esperava, blá, 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 mas eu não vou ficar preso nisso, tentando conversar, tentando resolver. Sabe assim? Deixa, passa, segue em frente, se liberta desse sentimento, desse rancor e deixa, entrega para o universo, sabe? Não fique preso esperando uma vingança. Se isso aqui, por exemplo, você era um relacionamento que você foi traída ou traído e aí tá querendo se vingar, tá esperando que a pessoa volte para você virar e falar, "Ah, não quero mais." Sabe essas coisas que às vezes a gente faz quando a gente tá com dor? Aqui tá pedindo para você se libertar de tudo isso, para você tentar trabalhar no desbloqueio desses sentimentos, tá? E eu sei que é difícil, mas de repente você faz uma meditação, faz uma mesa radiônica, começa a trabalhar a sua energia para sair disso, porque quem está preso na energia é você, ok, Capricórnio? Então vamos lá, agora para os signos de ar, começando com Gêmeos. Por favor, ó, Gêmeos já voou. Bom, Gêmeos, aqui está falando que o amor vai curar a dor, tá? Então, você tem o que mostra para a semana é apoio, né? Pessoas que te apoiem, que te dê colo, que te oriente, que te ajude, pessoas que você se sinta amada, que você sinta amado para se libertar de algum tipo de dor, tá? Vamos ver como é que isso se manifesta no cigano.
Mas a dor, às vezes, não é tipo uma traição, às vezes é uma dor de não estar conseguindo alavancar a carreira, de não estar conseguindo ter sucesso, de não estar conseguindo harmonizar a sua vida com as suas famílias. E aí você ter apoio, receber apoio de amigos, de pessoas próximas, tá? Às vezes é só alguém para te ouvir, sabe? Às vezes é alguém que esteja ali só para te dar um colo, ou aquela alguém que possa ter uma conversa que te ajuda a clarear. Tem um apoio para você essa semana, ok? O que mais para gêmeos, por favor, para essa semana? Gêmeos, geminianas e geminianos, por favor. Gêmeos, por favor. Por favor, para gêmeos. Bom, a gente tem o coração, as andorinhas, os passarinhos e também aqui as flores. Para algumas pessoas, isso aqui se trata em você conseguir harmonizar uma relação que está com problemas, é, e você ter ajuda, né? O universo te ajudar, chegar um presente que te ajude a harmonizar essa relação. Também pode estar significando você descobrindo fofocas e pessoas que de alguma forma tentaram te prejudicar e você tendo apoio de outras pessoas para você lidar com isso, tá? Aqui a gente estava falando também sobre conversas, que podem ser conversas para te ajudar a entender, enxergar melhor a situação. Só que pode também estar representando uma DR, uma discussão de relação, feita de forma amorosa, tá? Mas tem aqui realmente, você vai se sentir amada, você vai se sentir amada essa semana, ok? Depois você me conta, tá bom? Então agora vamos para Libra. Temos para Libra essa semana. Libra, por favor. Bom, Libra, aqui está falando de alguma situação que você vai ter que confiar que você dá conta. Que você vai ficar na dúvida se você vai dar conta ou não, mas aqui está falando que você dá conta. Então, é alguma coisa desafiadora que chega para você que você vai dar conta. Vamos ver aqui como é que isso se manifesta para Libra. Por favor, para Libra, próxima semana. O que está trazendo aqui para a próxima semana para Libra, por favor? Libra, o que Libra vai precisar dar conta? Por favor, não vou aceitar. Vamos clarear aqui, por favor, para Libra. A Lua, a chave, as nuvens. Bom, Libra, Lua, chave e nuvens. Aqui me fala de uma proposta, um caminho que se abre para você, tá? Lua me fala de coisas ocultas, coisas que não estão claras, então chega na sua vida de alguma forma, mas que é quase como se é uma oportunidade, alguma coisa que tivesse próximo, mas que você não enxergava. E que isso chega até você como uma porta que se abre, tá? Só que você vai ficar com medo se você vai conseguir dar conta ou não. Então, isso pode ser o quê? Uma proposta, por exemplo. Então, eu vou falar uma coisa que eles falaram, mas isso deve ser completamente específico e não saia desse vídeo, tá? Então, para alguém aí, é uma proposta de uma relação aberta. E, e você tem que ver se você dá conta ou não, tá? Então, tipo, vai ser uma semana meio confusa para isso, ok? Então, tipo assim, vamos abrir as portas e tal. E todas as questões emocionais enfim, isso é bem específico para alguém, tá? Agora, o que está me falando?
Isso aqui pode ser você ser convidado para fazer algo que você nunca fez antes, ou algo que você faz, mas que você não faz profissional, ou algo que você faz, mas faz em curto, faz pouco e vai precisar fazer mais. A questão é, será que você vai dar conta? Esse é seu pensamento, tá? O que que mais aqui, por favor? Tá falando também de uma possível parceria, tá? E o dar conta, nesse caso, de uma parceria, uma sociedade, é porque a pessoa envolvida é uma pessoa difícil de lidar. Mas você dá conta. Só que a questão é exatamente isso, assim, é uma pessoa difícil de lidar, tá? Para alguém, eles estão falando que é uma decisão, Libra, de sair de uma situação abusiva. Eu não sei se é abusiva de relacionamento e você não sabe se dá conta de se virar só. Eu não sei se é uma situação abusiva dentro do trabalho, e você não sabe se você dá conta de arrumar uma nova colocação, tá? Mas aqui eles estão falando que você dá conta, que você tem que confiar no seu poder, que você vai conseguir, tá bem? Vamos lá então para Aquário. Aquarianas e aquarianos, qual a energia da semana para Aquário, por favor? Aquarianas e aquarianos, o que que traz aqui? Quase virou para Aquário. Para a próxima semana, Aquário. Aquário, que lindo, a carta do instante mágico. Essa carta pede paciência, Aquário. Tudo tá entrando no eixo. É uma semana que você provavelmente vai estar ansiosa, ansioso, querendo que as coisas se resolvam mais rapidamente. Mas aqui tá pedindo para você ter paciência, porque o processo nem sempre é totalmente claro, né? Que nem a gente abre uma torneira, a gente não consegue enxergar todo o caminho, né, do encanamento, a gente consegue ver a água saindo, entende? Então, você liga a torneira, às vezes o encanamento é longo, tal, começa a pingar e de repente depois é que sai toda a água, tem ar no encanamento. Aqui está pedindo que você tenha paciência com o tempo das coisas, porque as coisas elas vão acontecer. Pensa que é um instante de realizações. O instante mágico ele traz assim a percepção do dia a dia, do cotidiano, que tudo está se alinhando para acontecer. Também pode estar relacionado para algumas pessoas isso aqui pode estar apresentando um momento decisivo na sua vida, alguma coisa mágica que acontece na sua vida, que as sincronicidades todas favorecem isso, sabe? E é algo que você vai lembrar, tá? É aqueles momentos em que a gente fala, nossa, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, aquilo foi, marcou a minha vida, entende? Então, Aquário, é alguma coisa que é marcante que vai acontecer essa semana. E se você está esperando resultado de alguma coisa, que está pedindo para você ter paciência, tá? Porque as coisas elas estão se ajeitando para dar certo. Aquário, por favor, para a semana, por favor, para Aquário, o que que aparece aqui para Aquário para a próxima semana? Aquarianas e aquarianas. Aquário, aqui a gente está falando de uma semana ligada a aprendizados e a boa sorte, sabe? A gente tem aqui a carta da serpente, a gente tem o chicote, a gente tem a estrela. Chicote com estrela me fala muito de espiritualidade ativa, da espiritualidade é, fazendo essa sincronicidade para que as coisas aconteçam na nossa vida. Ela combina muito com isso, sabe? Um instante mágico. E a serpente, como ela vem acompanhada de cartas muito positivas, ligada à espiritualidade, ligada
a brilho, a boa sorte, ela vem como alguma coisa que você aprende, porque a serpente, ela tem uma coisa da sabedoria também. Ela traz uma energia não só de traição, de coisas ruins, dependendo de como ela posiciona, ela traz a oportunidade de trocar de pele no seu crescimento. Então, é algo que vai acontecer essa semana que pode ser uma grande oportunidade para você, tanto na questão espiritual falando. Então, para algumas pessoas, pode ser conhecer um lugar, passar por uma experiência espiritual marcante, que expanda a sua cabeça, que mostre novos caminhos, que te traga mais sabedoria, como também pode estar falando sobre você se dedicar espiritualmente, cuidar da sua espiritualidade, e aí você começar a perceber que a sua vida está fluindo melhor e as coisas e você conseguir lidar melhor com as situações, sem perder a sua esperança. Também fala de uma semana que pode estar trazendo boa sorte, alguma coisa inesperada, algum ganho inesperado, alguma oportunidade, alguma proposta. Sabe aquelas coisas que assim a gente fala assim, nossa, eu estava com sorte? Tô no lugar certo na hora certa. Isso também é o lugar certo na hora certa, tá? Então se mantenha presente para não perder a atenção, para estar no lugar certo na hora certa e fazer a coisa certa. Ok, Aquário? Então é isso, comenta comigo o que ressoou. Aqui no final vai aparecer desse lado os outros quadros do canal. Eu aconselho que vocês vejam também a previsão astrológica da semana que sai todos os domingos aqui no canal. Um beijo, muita luz. Compartilha esse vídeo, dá uma ditinha do Zap e manda para algumas pessoas, ajuda muito aqui eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Um beijo, muita luz e até mais.